Então vamos lá, pessoal, iniciando o nosso simulado 2 de Direito do Trabalho, Fundação Carlos Chagas. Vamos agora comentar algumas questões sobre relação de emprego e terceirização, dois temas importantes dentro de Direito do Trabalho para a sua prova de concurso. Então, primeira questão aqui, já iniciamos. Conforme previsto em lei, a existência da relação de emprego somente se verifica quando estiverem presentes algumas características, dentre as quais não se inclui. Vejam, essas características, elas estão previstas principalmente no artigo 3º da CLT, mas nós também podemos aplicar o artigo 2º, porque apesar do artigo 2º mencionar, trazer o conceito de empregador, ele também acaba tratando dessas características para a configuração do vínculo de emprego. Então vejam, dentre os requisitos que nós temos para que uma pessoa física seja considerada empregado de outro, não se encontra a exclusividade. Lendo os artigos 2º e 3º da CLT, você não vai verificar a exclusividade. E vejam que a Fundação Carlos Chagas sempre coloca nas suas questões essa exclusividade, para que você perceba não se tratar de requisito do vínculo de emprego. Olha o que acontece. Eu posso ter vários vínculos de emprego ao mesmo tempo. Eu posso ter minha carteira assinada por 3, 4, 10 empresas ao mesmo tempo e manter com elas diversos vínculos ao mesmo tempo. Nenhuma delas vai poder negar o vínculo afirmando que eu não trabalho exclusivamente para ela. Não, porque exclusividade não é requisito que consta na lei. Nós podemos ter vários vínculos de emprego ao mesmo tempo. Cuidado, porque geralmente, quando a FCC traz questão sobre requisito do vínculo de emprego, nós encontramos a exclusividade. Encontrou exclusividade, já risca, já retira, porque não é requisito do vínculo. Passando para a questão 2. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços a empregador com as características. Novamente, vamos lá para os artigos 2º e 3º da CLT, falar sobre os requisitos para a configuração do vínculo de emprego. O próprio enunciado já trouxe pessoa física. Para ser empregado, eu tenho que ter pessoa física. Além disso, eu tenho a pessoalidade. Pessoalidade é um requisito do vínculo de emprego. Afirma-se que o vínculo de emprego é intuito personae. Ou seja, ele é criado, ele é afirmado em decorrência de qualidades inerentes àquela pessoa. Eu contrato o empregado porque eu quero que ele preste serviços e não B, C e D. Eu quero que aquele empregado A preste serviços de forma pessoal, porque eu gosto das características dele, eu gosto das qualificações, das experiências dele. Então, pessoalidade é um importante requisito do vínculo. Além disso, nós temos a continuidade. Vejam que a continuidade traz a ideia de que existe uma rotina no desenvolvimento da atividade. Então não é uma atividade esporádica. Se eu tenho uma determinada pessoa que presta serviços esporadicamente, eu não posso falar que se trata de um empregado. Não. Só um comentário aqui. O que acontece? Alguns podem estar pensando o seguinte: poxa, mas é habitualidade, não eventualidade. A lei não fala em continuidade, ela fala em não eventualidade, que é habitualidade. Eu já ouvi dizer que continuidade seria aqui para o empregado doméstico,
Olha o que acontece. Tecnicamente, continuidade é para o empregado doméstico. E continuidade seria diferente de habitualidade, de não eventualidade. Para que a questão estivesse perfeita, teria que constar não eventualidade ou habitualidade. Só que o que acontece? Por exclusão, nós chegamos a essa assertiva D como a melhor. Tanto que esse foi o gabarito da FCC, não houve alteração dele. Então, por exclusão, e em concurso a gente trabalha muito com isso, fomos excluindo, chegamos a essa daqui. Com esse pequeno, entre aspas, defeito, mas é a melhor assertiva. Então, continuidade, o que a CLT fala é não eventualidade, habitualidade. A questão de rotina. Cuidado com as questões que venham afirmar que o trabalho tem que ser diário. Isso é um erro. O trabalho, para ser habitual, não eventual, ele não precisa ser diário. Por quê? Eu posso ter um empregado na minha empresa que trabalhe apenas às segundas-feiras. Toda segunda-feira ele está na empresa desenvolvendo a sua atividade. Ele tem habitualidade? Tem. Vejam que existe uma rotina. Toda segunda-feira ele está trabalhando na empresa. Então não é trabalho diário. Cuidado com isso. Além disso, vejam que o empregado ele trabalha por dinheiro. Eu tenho uma presunção que o empregado trabalha por dinheiro. Essa é a onerosidade que consta no artigo 3º da CLT. A onerosidade, recebimento de quantia, a ideia, o intuito de receber uma quantia. E, por fim, a subordinação, que, digamos, seria o principal requisito do vínculo de emprego. Eu tenho a subordinação. O empregado ele é subordinado ao seu empregador. A lei confere ao empregador poderes que servem para guiar o trabalho do empregado. Poderes com os quais o empregador ele define o que o empregado fará naquela atividade, poderes que permitem ao empregador aplicar sanções. Então, esses poderes conferidos ao empregador pela lei decorrem da subordinação. Vou fazer uma anotação aqui, ó. Nós vamos ver em outra questão que poderia estar também subordinação jurídica. Pô, se estivesse subordinação jurídica, estaria mais do que perfeito, nem precisa. Falando em subordinação, já está ok, mas a subordinação jurídica é a verdadeira subordinação no direito do trabalho. Cuidado com o seguinte, algumas questões colocam autonomia. No meio ali dos requisitos para configuração de emprego, surge a autonomia. Claro que a autonomia não é requisito do vínculo de emprego, muito pelo contrário. Se eu consigo demonstrar uma autonomia, que o empregado trabalhava a hora que ele queria, que ele definia o que fazer, se eu consigo demonstrar essa autonomia, eu descaracterizo o vínculo de emprego. Então, cuidado com essas expressões, autonomia, exclusividade, porque não são requisitos do vínculo. Perfeito? Partindo aqui para a nossa questão 3, a respeito da relação de emprego e de seus sujeitos, é incorreto afirmar. Olha o que acontece. O empregado, dentre os seus requisitos, ele tem que ser pessoa física. Nós vimos isso até no enunciado de questão passada. Então, eu tenho uma pessoa física que trabalha para alguém. O empregado tem que ser pessoa física. O empregado, ele possui também pessoalidade. Ser pessoa física é um requisito do vínculo de emprego, olhando-se para o empregado e a pessoalidade também. Só que olha o que acontece. Geralmente nós pensamos no empregador como uma pessoa jurídica. Ah, fulano de tal trabalha para a empresa tal. Só que empregador,
vejo que isso está incorreto, empregador não será necessariamente pessoa jurídica. A questão está falando que empregador é sempre pessoa jurídica. Isso está errado. Porque, vejam, o empregador pode ser pessoa física. Onde é que eu encontro isso? Na CLT. Eu vou encontrar isso daqui na CLT, no artigo 2º, parágrafo 1º. Vejam que o artigo 2º, parágrafo 1º da CLT equipara como empregador os profissionais liberais. Então, se eu tenho um médico, que é um profissional liberal, que contrata uma secretária, ele, pessoa física, médico, será o empregador dessa secretária. Então, cuidado, empregador não é sempre pessoa jurídica, pode ser pessoa física. Vale a pena dar uma lida aí no seu material, para os seus estudos, no artigo 2º, parágrafo 1º da nossa CLT. Partindo aqui para a questão 4, o que nós encontramos aqui? Ó? Conforme previsão contida na CLT, são requisitos legais para a configuração da relação de emprego. Em questão anterior, eu falei sobre a subordinação jurídica, e ela aparece aqui novamente, subordinação jurídica. Vejam que naquela questão passada nós tínhamos apenas subordinação. Hoje nós temos subordinação jurídica. Por que ele coloca subordinação jurídica aqui? E por que lá atrás eu falei que a subordinação jurídica era a verdadeira subordinação no direito do trabalho? Pelo seguinte, nas provas é muito comum também nós encontrarmos nas assertivas a subordinação técnica e a econômica. Subordinação técnica e econômica. Só que vejam, eu não falo em subordinação técnica e nem econômica. Se a assertiva trouxer como requisito do vínculo de emprego subordinação técnica, isso está errado. Se trouxer que a subordinação é econômica, está errado. A subordinação correta é a jurídica. O que seria, só para vocês lembrarem, a subordinação técnica? Seria aquela ideia de que o empregado ele está tecnicamente subordinado ao empregador, porque o empregador é que conhece o estabelecimento, é ele que conhece o negócio. Isso é sempre verdade? Claro que não. Eu que não entendo nada de computador, posso ter uma empresa de informática, desde que eu contrate o fera do mercado. Esse meu empregado, que conhece tudo de computador, está subordinado tecnicamente a mim? Claro que não. Na verdade, é o inverso. E a subordinação econômica, o que seria? A ideia de que o empregado está subordinado ao empregador porque precisa do salário. Isso é sempre verdade? Não. Pode ser que o empregado tenha mais dinheiro que o empregador. Isso pode acontecer. Pode ser que o empregado trabalhe, mas não precise do salário, receba e doe para alguma instituição. Então, não é verdade a subordinação técnica e não é verdade a subordinação econômica. Qual é a verdadeira? Qual é a verdadeira? A subordinação jurídica. Por que subordinação jurídica? Porque decorre da lei. Então, além de subordinação jurídica, continuidade. Vejam, novamente eu comento, deveria ser habitualidade, não eventualidade, mas a FCC coloca continuidade. Vamos deixar de lado um pouquinho a técnica e vamos entender que continuidade está correto. E pessoalidade na prestação dos serviços. Então, novamente, os nossos requisitos do artigo 3º da CLT, principalmente. Partindo aqui para a 5, sobre o tema novamente, são requisitos legais da relação de emprego e do contrato de trabalho. O que nós já vimos? Onerosidade, o intuito de recebimento de quantia, e aqui eu vou fazer um comentário importante. Pode ser que o empregado não receba. Chegue no final do mês e ele não receba, por inadimplência do empregador.
A onerosidade, ela continua presente? Continua, porque apesar de não ter recebido, ele tinha o intuito de receber. Mesmo que não seja definido o valor, às vezes houve a contratação ali verbal, ou até a contratação tácita, e não definiram o salário. Mesmo que não haja definição do salário, eu tenho presente a onerosidade? Tenho. Vejam que eu só não tenho presente a onerosidade quando eu estou diante de um trabalho voluntário. Quando eu estou diante de um trabalho voluntário, aí não há onerosidade. Porque se eu vou a uma instituição e faço um trabalho voluntário, eu não tenho o intuito de, no final do mês, receber quantia. Não, eu estou ali por outros fins, por outros propósitos, ok? Não eventualidade, agora a FCC colocou a expressão correta, que consta aqui no artigo 3º da CLT, agora utilizou a correta, e pessoalidade do empregado. Aqui vamos chamar a atenção para uma questão. Vejam que, olhando para o empregado, eu realmente tenho a pessoalidade. Cuidado para as questões não falarem, na verdade, pessoalidade do empregador. Isso está errado. A pessoalidade é um requisito inerente ao empregado. Não existe pessoalidade para empregador. Tanto que, se a empresa para a qual eu trabalho for vendida para outra empresa, o meu contrato de trabalho continua o mesmo. A chamada sucessão trabalhista, e o contrato continua o mesmo. Não existe pessoalidade. Antes eu trabalhava para a empresa A, agora trabalho para a empresa B. Se B for vendida para C, passo a ser empregado da empresa C. Vejam que a alteração aqui do empregador em nada altera o meu contrato de trabalho, mas eu continuo sempre trabalhando com pessoalidade, seja para A, para B ou para C. Então, cuidado com esse detalhe. Indo para a 6, e aí nós já temos aqui uma questão sobre terceirização trabalhista. Vejam que a rede de lojas de departamento Areia Branca terceirizou regularmente o serviço de conservação e limpeza de suas lojas à empresa Limpe Bem, bem como o serviço de vigilância à empresa Segura Mais. Neste caso, havendo inadimplência das obrigações trabalhistas, a rede de lojas Areia Branca, vamos ver o que acontece. Só que primeira observação aqui, ó. Falou em terceirização, lembrou da súmula 331. A resposta à sua questão do concurso que tratar sobre terceirização estará na súmula 331. Tudo que as bancas trazem nos seus concursos sobre terceirização consta na 331. Então essa daqui é uma das súmulas de direito do trabalho que você não pode deixar de ler para o concurso. A resposta a essa questão aqui consta também nessa súmula. Então vejam, houve a terceirização, perfeito. É possível a terceirização dos serviços de conservação e limpeza e de vigilância? Sim, consta na súmula 331 que é possível essa terceirização, porque olhando para a loja de departamento Areia Branca, nós afirmamos que vigilância e conservação e limpeza são atividades meio. Vejam que não são as atividades principais da loja de departamento, já que a finalidade dela é a venda. Então, se eu tenho conservação e limpeza e vigilância como atividades meio, eu tenho possibilidade de terceirizar. Por isso que o próprio enunciado já diz, ó, que a terceirização ela foi irregular. E aí vejam, foram firmados os contratos com essas duas empresas e a loja de departamento Areia Branca deveria pagar a cada uma delas R$10.000 por mês. As empresas remunerariam os seus empregados. Perfeito. Olha o que houve. Houve inadimplência das obrigações trabalhistas
pela empresa aqui Limpe Bem e pela Segura Mais. Os empregados que atuavam na limpeza e na vigilância não receberam verbas trabalhistas. A loja de departamento Areia Branca pagou regularmente os R$10.000. Nunca atrasou um dia, mas apesar disso, houve um inadimplemento das obrigações trabalhistas. A pergunta é a seguinte: qual é a responsabilidade que a loja de departamento possui? Será que ela possui alguma responsabilidade? E se possui, qual seria essa responsabilidade? Vamos lá, ó. Inciso 4 da súmula 331. Mesmo que a loja de departamento tenha efetuado o pagamento regular dos R$10.000, ela possui responsabilidade caso os empregados dessas empresas não recebam as verbas trabalhistas. Então, mesmo que ela tenha efetuado corretamente o pagamento mensal, ela possui responsabilidade. A responsabilidade dela, nos termos da súmula 331, será subsidiária. Então, vejam que a empresa poderá ser responsabilizada subsidiariamente pelos empregados das empresas Limpe Bem e Segura Mais. Cuidado, porque a responsabilidade ela é subsidiária. Poderia a banca, para tentar te enganar, ter colocado solidária. Poderá ser responsabilizada solidariamente? Não. Responsabilidade solidária decorre de outra situação. Pensou em terceirização, responsabilidade subsidiária. Qual é a ideia da responsabilidade subsidiária? A ideia é, os empregados vão tentar receber ali das suas empregadoras, da Limpe Bem e da Segura Mais. Se não conseguirem receber delas, buscarão o inadimplemento da loja de departamento Areia Branca. Então vejam que existe uma ordem. Essa ordem aqui demonstra, é característica da responsabilidade subsidiária. Perfeito? Leiam aqui o inciso 4 da súmula 331 do TST, porque ela é indispensável para a sua prova. Seguindo aqui, ó, na mesma matéria, questão 7. Conceitua-se como subsidiária a responsabilidade trabalhista da empresa que, vamos lá, falou em subsidiária, você já vai lembrar de terceirização. Você vai pensar que uma empresa contratou outra para lhe prestar serviços. Lembra da loja de departamento que contratou a empresa de limpeza e a empresa de segurança para a prestação dos serviços. Ela possui responsabilidade subsidiária. Então vejam que a responsabilidade subsidiária é aquela em que a empresa responde pelos créditos dos trabalhadores contratados pela empresa que lhe presta serviços. Então, a empresa que presta serviços, a empresa de segurança, a empresa de limpeza. Então, eu tenho responsabilidade subsidiária porque eu devo pagar os créditos dos trabalhadores contratados pela empresa que presta serviços para outra. Então, terceirização gera responsabilidade subsidiária, que é aqui a responsabilidade pelos créditos dos trabalhadores contratados. Perfeito? Seguindo aqui para a nossa questão 8, sobre relação de emprego. Jair trabalha como estivador no Porto de Santos. Patrícia, essa é uma situação. Patrícia foi contratada para trabalhar em uma loja de shopping na época de Natal, pois nessa época há excesso extraordinário de serviços. Ana presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa na residência de Lúcia. É correto afirmar que Jair é, vamos lá, Jair é estivador.
Estivador, a gente já lembra logo de avulso, daquele portuário que não possui vínculo de emprego com ninguém, a sua atividade ela é gerenciada ou pelo sindicato ou pelo órgão, pelo órgão gestor de mão de obra. Ele é um avulso. Caiu na prova portuário, estivador, lembra do avulso. Então Jair é trabalhador avulso. Patrícia seria o quê? Vejam que ela foi contratada numa hipótese em que há excesso extraordinário de serviços na época do Natal. Isso daqui nos faz lembrar da lei 6.019 de 74, que é a que fala sobre o trabalho temporário. Então vejam que Patrícia é trabalhadora temporária. Ela foi contratada apenas para aquela situação em que há excesso extraordinário de trabalho. Além disso, Ana presta serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa na residência de Lúcia. Isso daqui me faz lembrar do empregado doméstico. Finalidade não lucrativa na residência de alguém com natureza contínua. Me faz lembrar do empregado doméstico. Então, Jair aqui é trabalhador avulso, Patrícia temporária e Ana é empregada doméstica. Então, uma questão interessante que teríamos que lembrar de vários pontos da matéria. 9. O empregado diferencia-se do trabalhador autônomo porque, vejam, empregado é aquele que possui subordinação. O empregado é aquele subordinado. O empregado autônomo é aquele que possui autonomia no desenvolvimento da atividade. O empregado diferencia-se do trabalhador autônomo porque a relação do autônomo com o tomador não é caracterizada pela subordinação. Perfeito. É caracterizada pela autonomia. O próprio nome aqui já ajudaria. Trabalhador autônomo, autonomia. Autonomia é o contrário de subordinação. É o oposto de ser subordinado. Então, a relação do autônomo com o tomador não é caracterizada pela subordinação. Perfeito. E seguindo aqui para a nossa última questão desse simulado, nós temos que é correto afirmar que, vamos lá, nós vimos diversos diversos requisitos para a caracterização do vínculo de emprego. Em nenhum momento eu falei aqui que para a caracterização do vínculo de emprego, o empregado deveria trabalhar em determinado local. Eu não falei que para ser considerado empregado, fulano de tal, pessoa física com pessoalidade, subordinação, deveria trabalhar no estabelecimento do empregador. Eu não disse isso. Por quê? Porque eu posso ter o empregado que trabalha na empresa, eu posso ter o empregado que trabalha em domicílio, eu posso ter o empregado que trabalha à distância em qualquer lugar onde ele quiser. Então eu tenho hoje várias situações diferentes. Antigamente, todo mundo pensava naquele empregado que saía cedo de casa, ia para a empresa, voltava no final da tarde. Hoje eu tenho pessoas que trabalham em casa e eu tenho pessoas que trabalham à distância, não necessariamente em casa. Todos eles serão considerados empregados independentemente dessa questão do local. Se estiverem presentes os requisitos para a configuração do vínculo de emprego, eles serão considerados empregados. Então vejam aqui que surge uma ideia importante da CLT de que não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, desde que esteja caracterizada a relação de emprego, desde que estejam
presentes os requisitos do vínculo de emprego, eu tenho relação de emprego. Desde que sejam preenchidos aqueles requisitos, eu tenho relação de emprego independentemente do local. Nisso daqui, ó, leiam artigo 3º da CLT e artigo 6º da CLT. O artigo 6º da CLT é importante porque ele demonstra que o empregado ele é subordinado mesmo que à distância. O fato dele trabalhar em domicílio ou em qualquer outro lugar não retira a subordinação, que pode ser realizada por e-mail, por celular, por Skype, por N meios de comunicação hoje em dia. Então, com isso, nós terminamos esse segundo simulado sobre relação de emprego e terceirização e logo mais voltamos com o nosso terceiro simulado.